Carl Jung revelou algo profundamente devastador sobre a gênese do narcisismo. Não é o tapa que deixa a marca visível, não é a ausência que se nota de longe. É algo muito mais sutil, muito mais insidioso e destrutivo. Pais com traços narcisistas fazem seus filhos se sentirem essencialmente falhos, como se, no fundo, bem no fundo, existisse um erro. Não se trata de comportamentos a serem corrigidos, mas de uma essência que precisa ser diferente. E essa mensagem, repetida à exaustão, de mil maneiras disfarçadas durante a infância, planta a semente do que Jung chamou de ferida primária de inadequação. A criança não internaliza que praticou um ato errado. Ela internaliza que ela é um erro. E dessa ferida tão profunda, o narcisismo brota como um mecanismo de defesa desesperado. Mariana tinha apenas 7 anos quando aprendeu que ela era o problema, não através de palavras diretas. Sua mãe nunca disse, "Você está errada." Mas toda vez que Mariana se empolgava com algo, sua mãe suspirava, demonstrando um cansaço profundo. Toda vez que Mariana compartilhava uma conquista, sua mãe mudava o foco da conversa para si mesma. Toda vez que Mariana chorava, sua mãe simplesmente saía do quarto, em silêncio. A mensagem nunca foi expressa verbalmente, mas foi recebida com uma clareza cristalina. Sua alegria é um incômodo, suas conquistas não têm importância, suas emoções são um fardo. E se isso é verdade, então o problema não reside no que Mariana faz, mas em quem Mariana é. Algo nela, algo fundamental e imutável, está defeituoso. Jung observou que crianças não podem questionar seus pais. Biologicamente, isso seria suicídio. Então, quando os pais comunicam rejeição, a criança não pensa, "Meus pais estão errados." Ela pensa, "Eu estou errada." E essa conclusão se enraiza tão profundamente na psique, que se torna a base sobre a qual toda a personalidade futura será construída. O mecanismo psicológico que Jung identificou é este. Quando uma criança pequena sente rejeição ou desaprovação constante, ela se vê diante de uma escolha impossível. Ou aceita que seus pais, dos quais sua sobrevivência depende, são falhos e perigosos, ou aceita que ela mesma é falha. A primeira opção é simplesmente intolerável para uma criança de 5 anos. Então, ela escolhe a segunda. Eu sou o problema. Eu sou defeituosa. Se eu pudesse ser diferente, melhor, menos problemática, então seria amada. Jung chamou isso de internalização da sombra parental. A criança internaliza a incapacidade dos pais de amá-la, não como uma falha deles, mas como uma prova de sua própria inadequação fundamental. E essa conclusão, formada antes que a linguagem esteja totalmente desenvolvida, antes que o pensamento lógico sequer exista, se transforma em uma verdade pré-verbal que o adulto carregará, sem nem sequer saber que ela está lá. Mariana nunca pensou conscientemente, "Eu sou defeituosa." Mas aos 32 anos, em terapia, quando lhe perguntaram, "O que você sente sobre si mesma no fundo?", ela respondeu instantaneamente, sem pensar, que algo em mim está profundamente errado, e começou a chorar, porque, pela primeira vez, estava ouvindo em voz alta uma crença que tinha guiado toda a sua vida. Em silêncio, a ferida de inadequação fundamental opera de maneira diferente de outras feridas psicológicas. Não é "eu fiz algo errado", é "eu sou algo errado". Não é "posso melhorar", é "não há nada que possa ser feito porque o defeito é a minha natureza". Jung descreveu isso como a diferença entre culpa e vergonha existencial. Culpa diz, "Você fez mal." Vergonha existencial diz, "Você é mal."
culpa pode ser reparada através da mudança de comportamento. Vergonha existencial não pode ser reparada, porque não se trata de comportamento, se trata de ser. E é dessa vergonha existencial que o narcisismo eventualmente emerge. Porque uma criança não pode viver sentindo que é fundamentalmente defeituosa. A dor é insuportável. Então, o psique cria uma defesa. Se eu não posso ser genuinamente amável, então serei performativamente superior. Se eu não posso ser aceita como sou, então construirei uma versão de mim que ninguém pode rejeitar. O narcisismo não é amor próprio excessivo. É compensação desesperada pela ausência total de amor próprio. É uma máscara tão elaborada que até quem a usa esquece que está usando. Aos 9 anos, Mariana começou a mudar, parou de compartilhar suas emoções, começou a competir obsessivamente em tudo, desenvolveu um perfeccionismo cruel consigo mesma. Sua mãe, finalmente, pareceu satisfeita. Olha só, você está se tornando tão madura. Mariana não estava amadurecendo. Estava matando a criança que precisava de amor e construindo uma persona que não precisava de nada. Jung chamou isso de nascimento do falso self compensatório. Não é o falso self que simplesmente agrada aos outros. É o falso self que compensa a crença secreta de inadequação, através de superioridade performática. Por fora, confiança arrogante. Por dentro, certeza silenciosa de ser defeituosa. E quanto mais forte a máscara, mais profunda a ferida que ela esconde. Mariana se tornou a melhor aluna, a mais bonita, a mais admirada, e sentia cada conquista como a prova de que, se esforçasse o suficiente, talvez pudesse esconder o que realmente era, defeituosa, errada, indigna de existir como era. Carl Jung estudou dezenas de casos como o de Mariana e identificou 3 formas principais pelas quais pais comunicam a mensagem "você é fundamentalmente defeituoso". A primeira forma é a indiferença seletiva. O pai responde quando a criança tem um bom desempenho, ignora quando a criança simplesmente existe. A mensagem implícita é clara: seu valor está no que você faz, não em quem você é. E se seu valor está apenas em fazer, então seu ser não tem valor. Você é vazia sem conquistas. A segunda forma é a comparação constante. Seu irmão nunca precisa que eu repita. Outras crianças não fazem tanta birra. Por que você não pode ser mais como a vizinha? Cada comparação comunica: como você é, não é suficiente. Você precisa ser outra pessoa para ter valor. Sua essência atual é inadequada. A terceira forma, e a mais devastadora, é a rejeição de emoções autênticas. Quando a criança expressa alegria, tristeza, medo, raiva, e o pai responde com desinteresse, irritação ou punição. A mensagem é: seus sentimentos, a parte mais real de você, são inaceitáveis. E se seus sentimentos são inaceitáveis, então você, em sua autenticidade, é inaceitável. Para ser amada, você precisa não sentir, precisa não ser real. Mariana experimentou as 3, mas a terceira foi a que mais a destruiu. Aos 11 anos, depois de uma decepção na escola, chegou em casa chorando. Sua mãe olhou e disse: "Você está sendo dramática de novo." Mariana tentou explicar. Sua mãe a interrompeu: "Você sempre exagera tudo. Vá para o seu quarto até aprender a se controlar." Mariana foi, e não foi apenas para o quarto. Foi para um lugar dentro de si, onde emoções não existiam. Porque se suas emoções irritavam sua mãe, e sua mãe era quem decidia se ela tinha valor, então emoções eram o problema. E se emoções são a essência de quem somos, então Mariana precisava parar de ser quem era.
Carl Jung, um nome que ecoa nos corredores da psicologia. E sua descoberta sobre a criação de narcisistas é aterradora. Estamos falando de algo que vai muito além do abuso físico, da negligência óbvia. É uma ferida que se instala na alma. Pais narcisistas, sem saber ou por pura maldade, fazem seus filhos sentirem-se intrinsecamente defeituosos, como se no âmago do seu ser houvesse algo fundamentalmente errado. Não se trata de mudar um comportamento aqui ou ali, mas de transformar a própria essência. E essa mensagem, repetida incessantemente, de inúmeras formas sutis durante a infância, é o berço do que Jung chamou de ferida primária de inadequação. A criança não aprende que fez algo errado. Ela aprende que ela é algo errado. E dessa ferida tão profunda, o narcisismo emerge como uma defesa desesperada, uma máscara para esconder a dor lancinante de não se sentir amada. Jung observou que, quando uma criança rejeita suas próprias emoções para manter o amor parental, ela não está apenas suprimindo sentimentos, está realizando um assassinato psicológico, está matando seu self verdadeiro. E no lugar do self morto, algo artificial precisa ser construído. Algo que nunca sente, nunca precisa, nunca falha. Algo invulnerável, algo narcisista. O processo não acontece de uma vez, é gradual, repetido, como água que desgasta pedra. Cada vez que a criança se expressa e recebe indiferença, rejeição ou punição, a mensagem se aprofunda. Você não é ok como você é. Suas necessidades são inconvenientes, suas emoções são problemáticas, seu eu verdadeiro é defeituoso. E cada vez a criança se adapta, mostra menos, performa mais, constrói uma versão de si que talvez seja amável, já que a verdadeira não é. Aos 13 anos, Mariana era perfeita, notas impecáveis, comportamento irrepreensível, nenhuma necessidade emocional visível. Sua mãe dizia para amigas, ela nunca me dá trabalho. E Mariana sentia orgulho e vazio simultaneamente. Orgulho por finalmente ser aceitável. Vazio porque quem era aceita não era ela. Era uma performance tão convincente que a própria Mariana esqueceu que não era real. Jung chamou isso de identificação com a máscara. Quando a persona deixa de ser algo que você usa e se torna algo que você acredita ser. Quando você esquece que existe um self-real por baixo. Ou pior, quando você rejeita esse self-real com o mesmo desprezo que seus pais rejeitaram. Mariana, aos 15 anos, já não sabia mais quem era sem as conquistas. Sua identidade era a soma de suas performances. Melhor aluna, mais bonita, mais popular. E quando perguntavam, quem é você de verdade sem tudo isso? Ela ficava em branco, porque havia matado quem ela era e construído algo artificial em seu lugar. Algo que impressionava, mas que não existia. Há um momento em quase todos esses casos que Jung considerava crítico, o momento em que a criança internaliza a rejeição e começa a se auto-rejeitar. É quando a criança para de procurar aceitação externa e começa a se policiar internamente. Não precisa mais que o pai diga você está errada. Ela diz para si mesma. Não precisa mais que o pai ignore suas emoções. Ela as ignora sozinha. O pai narcisista foi internalizado e agora vive como um juiz interno implacável. Jung chamou isso de complexo parental persecutório. A voz crítica na cabeça não é sua. É a voz do pai que foi absorvida e agora opera autonomamente. Mariana, aos 16 anos, não precisava mais que sua mãe dissesse «Você está sendo dramática». Ela dizia para si mesma toda vez que sentia algo intenso e cortava a emoção antes mesmo dela emergir completamente.
Seu pai externo tinha sido internalizado como um tirano interno, e esse tirano garantia que ela nunca fosse autêntica, nunca fosse vulnerável, nunca fosse real, porque real era perigoso, real tinha sido rejeitado, real era a parte dela que era fundamentalmente defeituosa. A ferida de inadequação fundamental cria um padrão que Jung observou repetidamente. A pessoa desenvolve duas versões de si: o self grandioso e o self defeituoso. O self grandioso é a máscara, confiante, superior, invulnerável, sem necessidades. É a compensação. Se eu não posso ser amada como sou, serei tão impressionante que ninguém pode me rejeitar. O self defeituoso é a crença secreta, vergonhosa, escondida, mas sempre presente. No fundo, eu sei que sou errada, que algo em mim é fundamentalmente inadequado, e toda a grandiosidade é apenas para que ninguém descubra a verdade. Mariana, aos 20 anos, era simultaneamente arrogante e insegura. Falava de suas conquistas constantemente e sentia terror paralisante de que alguém visse através da fachada. Porque se vissem, descobririam o que ela sabia, que ela era uma fraude, que por baixo do sucesso e da confiança havia uma criança que acreditava ser fundamentalmente indigna de amor. Jung disse que narcisistas não se amam demais. Eles não se amam nada e constroem uma ilusão de grandeza tão elaborada para nunca ter que enfrentar o vazio onde o amor próprio deveria estar. Ricardo tinha 8 anos quando seu pai começou a treiná-lo para ser jogador de futebol. Cada treino era acompanhado de críticas implacáveis. Você nunca será nada se continuar assim. Outros meninos são muito melhores que você. Você precisa ser perfeito ou não vale a pena tentar. Ricardo treinava 4 horas por dia. Não porque amava futebol, mas porque acreditava que se fosse perfeito, talvez seu pai o amasse. Cada erro no campo era seguido de silêncio gelado. Cada vitória era recebida com "você teve sorte", mas não foi seu melhor jogo. A mensagem era clara: você nunca é suficientemente bom. E Ricardo internalizou: se eu nunca sou suficiente, então algo em mim é insuficiente, algo fundamental, algo que não importa quanto eu conquiste, permanece defeituoso. Jung viu isso repetidamente. Crianças que desenvolvem excelência obsessiva não por paixão genuína, mas como tentativa desesperada de compensar a inadequação fundamental. O problema é que nunca funciona. Porque não importa quantas conquistas acumule, a ferida permanece, porque a ferida não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Ricardo se tornou um dos melhores jogadores juniores do país e se sentia vazio. Cada vitória era evidência de que se esforçasse mais. Talvez se tornasse digno, mas a dignidade que procurava não podia ser conquistada, porque tinha sido negada não por falta de mérito, mas por pais incapazes de ver o valor inerente de uma criança. A diferença entre disciplina saudável e criação da ferida de inadequação fundamental é sutil, mas crucial. Disciplina saudável diz: seu comportamento precisa mudar. Você pode fazer melhor. Eu te amo e te ajudarei a crescer. A ferida de inadequação diz: você não é suficiente. Algo em você está errado. Preciso que você seja diferente para eu te aceitar. No primeiro caso, o amor é constante e o comportamento é corrigido. No segundo caso, o amor é condicional à transformação da própria natureza. Ricardo nunca ouviu: eu te amo mesmo quando você perde. Nunca ouviu: você tem valor além de suas conquistas. Nunca ouviu: está tudo bem ser imperfeito. O que ouviu foi: você só importa se for excepcional. E excepcional significa sem falhas.
Então Ricardo passou a vida inteira escondendo falhas. Não podia admitir erro. Não podia pedir ajuda. Não podia ser vulnerável, porque vulnerabilidade revelaria a verdade. Ele não era perfeito. E se não era perfeito, não tinha valor. E se não tinha valor, era aquilo que suspeitava desde os 8 anos. Fundamentalmente defeituoso. Jung identificou que a ferida de inadequação fundamental tem consequências específicas na vida adulta. Primeira, relações íntimas se tornam impossíveis, porque intimidade real requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade revelaria o self defeituoso que foi escondido a vida inteira. Então a pessoa mantém distância emocional, usa charme, sedução, performance, mas nunca se mostra. Carl Jung, um nome que ecoa nos labirintos da psicologia, e sua revelação sobre a gênese dos narcisistas é de arrepiar. Não se trata de agressão física, de descaso flagrante. É uma lesão que se instala na essência. Pais narcisistas, por ignorância ou pura crueldade, fazem seus filhos se sentirem intrinsecamente falhos. Como se existisse algo fundamentalmente errado em seu íntimo. Não se trata de corrigir um comportamento isolado, mas de alterar a própria individualidade. E essa mensagem, insistentemente repetida de inúmeras maneiras discretas ao longo da infância, é o alicerce do que Jung chamou de ferida primária de inadequação. A criança não assimila que praticou algo errado. Ela assimila que ela é algo errado. E dessa ferida tão profunda, o narcisismo surge como uma defesa desesperada, uma máscara para disfarçar a dor excruciante de não se sentir amada, porque se expor é correr o risco de ser vista como se é de verdade, e como se é de verdade, de acordo com a convicção estabelecida na infância, é inaceitável. Mariana, aos 28 anos, colecionava admiradores. Nenhum relacionamento duradouro. Quem se aproximasse demais, ela se distanciava, não de forma consciente. Mas existia um ponto em que a intimidade ameaçava revelar quem ela realmente era. E nesse momento, algo nela sabotava tudo, provocava discussões, sumia, encontrava defeitos na outra pessoa, porque a intimidade era perigosa. A intimidade corria o risco da rejeição que ela sabia ser inevitável quando alguém a conhecesse de verdade. Segunda consequência, necessidade constante de validação externa. Se você não possui um senso interno de valor, necessita que os outros comprovem seu valor incessantemente, mas a validação externa nunca satisfaz, porque a ferida não reside no presente, ela reside no passado. Não se trata do que as pessoas pensam de você hoje. Trata-se do que seus pais comunicaram quando você tinha 6 anos. Jung descreveu isso como o buraco narcísico, um vazio interno que não pode ser preenchido por influências externas. Porque o que falta não é admiração. É amor incondicional recebido na infância. E esse amor, se não foi concedido no momento certo, não pode ser suprido por elogios de desconhecidos décadas depois. Mas o narcisista não percebe isso. Então continua tentando, coleciona conquistas, busca atenção, exige admiração, tentando preencher um buraco que está no lugar errado e no tempo errado. Rafael, aos 35 anos, era um advogado de sucesso. Elogiado, admirado, respeitado, e cada elogio durava 5 minutos. Depois ressurgia a sensação de vazio. Porque o elogio que ele buscava não era de clientes, era do pai. E o elogio do pai nunca veio, nem viria, porque o pai de Rafael era incapaz de dar amor incondicional. Então Rafael passava a vida acumulando provas de valor, prêmios, reconhecimento, sucesso, tentando preencher um buraco que não pode ser preenchido de fora,
porque foi cavado de dentro, pela mensagem repetida inúmeras vezes. Você não é bom o suficiente como você é. Terceira consequência: raiva desproporcional a críticas. Porque a crítica, mesmo construtiva, não é interpretada como feedback sobre o comportamento. É interpretada como confirmação da crença secreta. Você é defeituoso. Alguém descobriu. A máscara falhou. Jung observou que narcisistas reagem a críticas com fúria ou desespero, porque a crítica não atinge a persona, atinge a ferida. Mariana, aos 30 anos, recebia feedback no trabalho. Seu relatório poderia ter mais dados. E ouvia: você não é boa o suficiente. Você é incompetente. Você é uma fraude. A crítica racional acionava a ferida irracional. E a resposta não era proporcional ao feedback. Era proporcional à dor de 30 anos, acreditando ser fundamentalmente inadequada. Então ela explodia, ou desmoronava, ou se defendia com agressividade desmedida, porque não estava defendendo o relatório. Estava defendendo o ser que passou décadas tentando provar que não era defeituoso. A tragédia da ferida de inadequação fundamental é que ela se auto-perpetua. A criança acredita ser defeituosa. Constrói uma máscara para disfarçar o defeito. A máscara impede a conexão real. A falta de conexão real confirma: viu? Se alguém me conhecesse de verdade, me rejeitaria. A profecia se cumpre, não porque a pessoa é realmente defeituosa, mas porque a crença de ser defeituosa cria comportamentos que impedem que alguém descubra que ela não é. Mariana nunca permitiu que alguém a amasse como ela realmente era, porque tinha certeza de que, se vissem quem ela realmente era, iriam embora. Então mostrava apenas a versão polida, perfeita, impressionante. E quando as pessoas se apaixonavam por essa versão, Mariana pensava: eles não me amam, amam a performance. Se soubessem a verdade, iriam embora. E ela estava certa, mas não pela razão que imaginava. Não iriam embora porque ela era defeituosa. Iriam embora porque ela nunca deixava ninguém entrar. A ferida que a protegia era a mesma ferida que garantia que ela permanecesse sozinha. Carl Jung dedicou anos estudando como romper esse ciclo e chegou à conclusão: a cura não vem de provar que você não é defeituoso através de conquistas. Conquistas alimentam a máscara. A cura vem de encarar a crença diretamente, de trazer para a consciência o que foi internalizado pré-verbalmente, de questionar essa crença de que sou fundamentalmente defeituoso. De onde ela veio? É verdade? Ou é algo que absorvi quando tinha 5 anos porque não tinha alternativa? Mariana iniciou a terapia aos 32 anos. E a pergunta que transformou tudo foi: e se você não for defeituosa? E se seus pais eram incapazes de te amar, não por uma falha sua, mas por uma limitação deles? E se o que você concluiu aos 7 anos estava errado? Mariana resistiu. Mas eu sou defeituosa. Eu sei que sou. O terapeuta perguntou: como você sabe? E Mariana percebeu. Não tinha provas. Tinha apenas uma sensação, uma certeza irracional. E quando investigaram de onde a certeza vinha, descobriram: vinha da mãe, da indiferença, da rejeição sutil, da mensagem implícita. Você é inconveniente, você é demais, você é problemática. E Mariana tinha 7 anos e concluiu: eu sou o problema. E passou 25 anos construindo uma vida em torno dessa conclusão, sem nunca questionar se a conclusão estava certa. A cura da ferida de inadequação fundamental não é imediata, porque a ferida tem 30 anos, foi reforçada milhões de vezes, está entrelaçada em cada aspecto da personalidade. Jung dizia: você não resolve essa ferida, você a integra,
Você aprende a ver. Sim, eu concluí que era defeituosa, mas era uma criança. Fiz o melhor que pude com informação limitada. E a conclusão estava errada. Meus pais eram limitados. Mas eu não sou defeituosa. O processo de cura, segundo Jung, passa por 4 etapas essenciais. Primeira, reconhecimento da ferida. Trazer para a consciência a crença inconsciente. Eu acredito que sou fundamentalmente defeituosa. Segunda, rastreamento da origem. De onde isso veio? Que experiências implantaram essa crença? Terceira, questionamento radical. Essa crença é verdade? Ou é a conclusão de uma criança com informação limitada? Quarta, experimentação de vulnerabilidade. Permitir que alguém veja o self real e descobrir que você é amável assim. Cada etapa pode levar meses ou anos, mas sem elas, a ferida permanece, invisível, mas controlando tudo. E então vem o trabalho real. Permitir que alguém te veja, a verdadeira você. Não a versão polida, não a performance impressionante, mas você em vulnerabilidade, você com necessidades, você imperfeita. E descobrir, eles não foram embora. Eles ficaram, talvez a crença estava errada, talvez eu seja amável como sou. Mariana demorou 3 anos para permitir que alguém a visse de verdade. E quando finalmente permitiu, e a pessoa ficou, algo dentro dela começou a mudar. Lentamente, mas mudar. A ferida de 30 anos começou a cicatrizar. Não porque ela provou ser perfeita, mas porque descobriu que imperfeita era suficiente. Rafael levou mais tempo, porque sua ferida estava ligada à performance. Carl Jung, um gigante da psicologia, e sua descoberta sobre a origem de narcisistas é, no mínimo, reveladora. Estamos falando de algo que transcende o abuso físico, a negligência gritante. É uma ferida que se aloja na alma. Pais narcisistas, por ignorância ou, pior, por pura maldade, fazem seus filhos se sentirem fundamentalmente inadequados, como se, no mais profundo do seu ser, existisse uma falha irreparável. Não se trata de corrigir um comportamento isolado, mas de transformar a própria essência. E essa mensagem, repetida à exaustão, de maneiras sutis e diversas ao longo da infância, é o terreno fértil para o que Jung chamou de ferida primária de inadequação. A criança não aprende que fez algo errado. Ela aprende que ela é algo errado. E dessa ferida tão profunda, o narcisismo emerge como um escudo desesperado, uma máscara para disfarçar a dor lancinante de não se sentir amada e abrir mão da performance, da imagem de perfeição. Parecia um suicídio. Se eu não sou excepcional, quem sou eu? A resposta aterrorizava. Mas, eventualmente, aos 40 anos, após um colapso por burnout, Rafael foi forçado a parar de performar. O corpo gritou não, a mente implorou pare. E pela primeira vez em 32 anos, Rafael não tinha escolha. Não podia treinar, não podia competir, não podia conquistar. E encarou o terror que havia evitado a vida inteira. Existir sem performance. Ser visto sem a máscara da perfeição, viver sem conquistas que comprovassem seu valor. Os primeiros meses foram de agonia, porque sem a performance, a ferida estava exposta, e Rafael sentia com intensidade total: eu sou defeituoso, eu não tenho valor, eu não sou nada sem os títulos. Mas ele não tinha energia para reconstruir a máscara. Então foi forçado a sentar com a ferida, a encarar a dor de frente. E algo inesperado aconteceu. Ele descobriu, sem os troféus, sem as conquistas, sem a máscara de campeão, ele ainda existia, e as pessoas que realmente importavam não foram embora. Seu filho disse: pai, eu prefiro você assim.
menos estressado, mais presente. Rafael perguntou: mesmo que eu não seja mais campeão? O filho respondeu: você sempre foi meu campeão, não pelos títulos, por ser meu pai. E algo em Rafael se quebrou. A ferida de 32 anos, a crença de que só tinha valor se fosse perfeito. A certeza de que o amor era condicional ao desempenho quebrou. E ele chorou, porque finalmente entendia. O amor que procurava a vida inteira não podia ser conquistado, só podia ser recebido. E para receber, precisava parar de performar. Precisava ser real. Se você está assistindo a este vídeo e reconhece essa ferida em você, saiba, não é culpa sua. Você era apenas uma criança, fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Mas a conclusão que você tirou naquele momento, de que você é fundamentalmente defeituoso, está completamente errada. Seus pais eram emocionalmente limitados, mas você não é defeituoso. Você nunca foi. A ferida é real. A dor é real. Mas a crença que sustenta essa dor é falsa. Foi construída por uma criança que não tinha outra escolha, mas agora você tem. E toda a grandiosidade que você construiu, toda a máscara, toda a performance, não é quem você é. É o que você criou para sobreviver. Mas você não precisa mais sobreviver. Você pode começar a viver. E viver significa permitir que as pessoas vejam você de verdade. Não a versão impressionante, a versão real, com necessidades, com imperfeições, com vulnerabilidade. E descobrir que você é amável assim. Sempre foi. Você só nunca deixou ninguém te amar, porque tinha certeza de que, se vissem quem você era de verdade, iriam embora. Mas essa certeza vem de quando você tinha 6 anos. Está na hora de questioná-la. Está na hora de descobrir que você estava errada. Não sobre seus pais. Eles eram o que eram. Mas sobre você. Você nunca foi o problema. Você sempre foi digna. Você só precisava de pais capazes de ver isso. E como eles não eram, você concluiu que o problema era você. Mas sempre foi eles. E agora que você é adulta, pode escolher continuar acreditando na mentira ou começar a viver na verdade. A verdade é, você não é defeituosa. Você nunca foi. E está na hora de parar de provar o contrário. Se este vídeo tocou algo profundo em você, deixe um super thanks. E nos comentários, se você sentiu isso na infância, apenas escreva: eu senti. Você não está sozinha nesta ferida. E compartilhar é o primeiro passo para a cura.